Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre medo de ser processado. Eu sou a Daiane, sou especialista em cuidados paliativos e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o medo do processo. Todo profissional de saúde que se forma jamais tem a intenção de fazer mal para o seu paciente ou de ser processado, né? Lógico, a gente se forma com a intenção de ajudar, com a intenção de fazer o bem, de fazer aquilo que a gente sabe fazer. E nunca com a intenção de fazer algo que venha prejudicar a vida da outra pessoa. Mas às vezes acontece, né? Às vezes acontecem falhas, acontecem erros, acontecem situações que colocam a vida ou a saúde do paciente em risco e acabam levando aí muitos profissionais de saúde a serem processados, principalmente os médicos. Isso acaba atrapalhando um pouco a nossa atuação como paliativista. Não a atuação em si, mas a atuação de situações que tenham indicações de cuidados paliativos, mas os profissionais não fazem por medo do processo. Por exemplo, um paciente claramente caminhando para final de vida, ele dá entrada num pronto atendimento, ele já tem lá uma doença avançada, ele já está com claros sinais ali de que ele está numa condição irreversível. Os profissionais que atendem ele enxergam isso, percebem que ele não tem indicação de fazer determinados procedimentos mais invasivos, mas eles fazem, né? E aí quando a gente acaba conversando, perguntando ou, enfim, tomando conhecimento de alguma forma dessa situação, a resposta é, eu sabia que não tinha indicação de fazer tal procedimento, mas eu fiquei com medo de ser processado. A família quis, eu fiquei com medo de dizer não e eu acabei fazendo. Então, tudo em medicina tem indicações e contraindicações. Procedimentos, remédios, cirurgias, enfim, tudo que a gente vai fazer como médico, prescrever medicações simples ou tratamentos complexos, tem indicações e contraindicações. Então, se a gente está diante de uma situação que claramente o paciente não se beneficia daquilo que está sendo proposto, é nosso papel também contraindicar aquele procedimento. Não é fazer por fazer, fazer porque alguém quer, fazer porque eu tenho medo de ser processado. Eu preciso entender a situação para eu saber o contexto desse paciente, o quadro clínico, a fase de doença que ele está. É claro que eu dei um exemplo aqui de pronto atendimento, e às vezes no pronto atendimento as coisas são dinâmicas, não dá tempo de você sentar, tirar uma história, às vezes uma conduta tem que ser tomada rápido, não é numa situação totalmente de urgência e emergência que a gente vai conseguir ter essa noção total do quadro. Às vezes a gente acaba mesmo fazendo um procedimento num momento de maior urgência, para depois sentar, conversar, então tomar uma conduta que depois você possa voltar atrás também não tem problema, né? A questão é quando a gente já sabe que é um paciente que não tem indicação e mesmo assim o profissional vai lá e faz, né? Então a gente precisa entender que a indicação do tratamento, do procedimento, ela é uma indicação médica. Ela não depende da vontade de terceiros, ela não depende de alguém querer ou não querer. É indicação, ou tem ou não tem essa indicação, tá? Então quando você conhece o paciente, conhece a família, conversa com eles, explica prós e contras, e isso já está vindo bem definido durante o tratamento, a hora que chega uma necessidade de um procedimento mais invasivo, se você vê, como médico ali do assistente do paciente, que ele não tem indicação, você tem argumentos clínicos para colocar essa contraindicação, tá? O que não dá é para a gente ceder à pressão e fazer sem necessidade, sem indicação clínica, por conta de terceiros. Então, você tendo os seus argumentos, anotando o resultado de exame em prontuário, anotando conversas com a família e com o paciente no prontuário, você tem um respaldo legal para não fazer determinados procedimentos, desde que clinicamente eles estejam contraindicados. Então, não precisa ter medo, a gente precisa seguir numa medicina honesta, clara, e isso inclui contraindicar procedimentos, quando eles não forem benéficos ao paciente, tá bom? Esse é um tema bastante complexo, eu queria só trazer essa ideia aqui para vocês. Em caso de dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreva, comente e compartilhe. Até mais!